Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. E chegamos aí à quarta-feira, que tem como título Os Mortos Não Sabem Nada. E a lição traz alguns textos para que a gente analise e você vai guardando aí esses textos. São textos importantes para que a gente tenha a concepção correta do aspecto da morte, o que acontece depois que a pessoa morre. Então ele traz aí o texto de Jó 3, versículo 11 a 13, Salmo 115, verso 17, Salmo 146, verso 4 e Eclesiastes 9, 5 e 10. Então, o que é que a gente pode aprender com esses textos? Por exemplo, de Jó, capítulo 3, o patriarca lamenta o nascimento, reconhecer que se estivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e repousando. Então, Jó coloca o aspecto de que quando a gente morre, na verdade, a gente repousa, a gente descansa. Você vê que ele utilizou textos aqui do Antigo Testamento, a gente vai ver depois do Novo Testamento, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, que ele disse que ela estava dormindo, quando ele fala a mesma coisa sobre Lázaro, e outros momentos também, como Tessalonicenses, onde Jesus fala sobre as duas ressurreições e que quando a pessoa morre, a gente não precisa ficar desesperado. Então você vê que a Bíblia ela tem textos que nos ajudam a entender claramente esse aspecto da morte. Também no Salmo, Jesus utiliza aí, a Bíblia nos traz o Salmo 115, o versículo 17, que diz que os mortos não louvam ao Senhor, mostrando que depois da morte não há canto, não há adoração. Então ninguém vai direto para o céu para poder estar lá adorando na presença de Deus. E Eclesiastes, para mim, é um texto que é mais claro, porque ele diz que quando a pessoa morre não há mais projeto, trabalho, plano. Mas alguns dizem assim, mas Eclesiastes não é um livro poético. Porém, a gente precisa entender que às vezes nos livros, como até mesmo os proféticos, tem ali a parte que precisa de interpretação e tem outros textos que a gente entende claramente como se lê. Então você vê que não há dificuldade de lermos e compreendermos Eclesiastes capítulo 9. O problema é que as pessoas acostumaram com uma prática errada, uma filosofia grega, um pensamento errado sobre o aspecto da morte, incutiram outras culturas e acabaram desviando-se daquilo que é bíblico. Por isso que a gente precisa entender a vontade de Deus e viver pelo assim diz o Senhor. Como é que a Bíblia fala sobre esse aspecto? E é justamente o que a gente está estudando durante esse semestre. Há um texto até de Ellen White que ela diz assim, lendo aqui uma parte dele, né, que o texto sempre eles colocam um pouco maior. Não é de admirar que para aqueles que creem a morte é de tão pouca importância. Para o cristão a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, queridos, a nossa fé não é vã quando a gente olha até 1 Coríntios capítulo 15, que aqui trabalha que se cremos em Cristo apenas para essa vida, nós somos de todos o mais digno de pena. Então, a nossa fé não é vã porque nós cremos que se Cristo morreu e ressuscitou, todo aquele também que dormia em Cristo ressuscitará. Então não precisa de desespero, mas também não temos que ter uma visão errada sobre o aspecto da morte. Precisamos crer que Cristo é o príncipe da morte, né? Cristo venceu a morte por nós. E ao vencermos também esse último inimigo, poderemos ter o galardão para viver eternamente com Cristo Jesus e assim podermos passar a eternidade, onde Apocalipse diz que depois que Cristo voltar na nova terra, não haverá mais morte nem dor e nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, nos guie, nos abençoe neste dia, que Teu Espírito Santo esteja conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um abraço.